Então vamos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, dar início a essa mensagem final, nesta reunião, que estamos tendo o privilégio, mais uma vez, de estarmos presentes. E o tema, na realidade, eu acabei escolhendo, depois de ontem à noite, estar assistindo, né, o estudo sobre a mordomia cristã que tivemos. E tem um texto que chama atenção lá, e esse é o tema que eu queria trabalhar nessa manhã. Eu vou colocar na tela, os irmãos vão acompanhar. Então, o tema é sobre números não são prova de êxito. O texto que estava no estudo da mordomia cristã de ontem, que eu queria destacar mais uma vez aqui, do Obreiros Evangélicos, página 370. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com 60 fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Então, me impressionou muito ouvindo mais uma vez esse texto, de como que para Deus o que realmente é relevante é a qualidade, a genuinidade da conversão das pessoas, e não a mera profissão, a mera aparência. A quantidade não é o essencial. Deus não se preocupou com isso, Jesus não se preocupou com isso enquanto esteve em seu ministério aqui na terra. E vamos lembrar que para recepcionar a chuva temporã no Pentecostes, estavam reunidos 120. Isso é um número desprezível, se formos colocar em contraste, né? Em contraste com o número de judeus que haviam na terra de Israel e espalhados também pelo mundo. Mas aquelas foram as pessoas escolhidas, então, para receber o derramamento do Espírito Santo. Então, antes de voltarmos a esse ponto em si, que trataremos mais ao final novamente, eu queria destacar um outro aspecto importante que a igreja deve sempre destacar, sempre estar no ensinamento. Ezequiel, então, 44, verso 23, tem uma passagem muito preciosa. Ezequiel 44, o verso 23 declara da seguinte forma: E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então, esse é um papel chave que a Igreja de Deus deve ter. Também Ellen White comenta no 8º Testemunho para a Igreja, página 88, sempre há perigo quando o comum é misturado com o sagrado, de que ao comum seja permitido ocupar o lugar do sagrado. Então, isso ocorre, esse tipo de mistura, ou até mesmo a substituição daquilo que é comum ou daquilo que é profano, secular, no lugar daquilo que foi separado, dedicado, santificado a Deus. Também a distinção entre o impuro e o puro deve acontecer. Gostaria de trazer um exemplo em relação a isso, que nós vemos da parte de Ellen White na crise da doutrina espúria da carne santa, que alguns, na virada do século XIX para o XX, começaram a apresentar, e ela teve que combater. E a forma de culto
que aqueles adventistas que adotaram uma linha, então, que hoje muitas vezes identificamos, então, no aspecto que é chamado de pentecostalismo, né? Isso foi tentado uma introdução no adventismo lá no passado. E ela trata aqui da forma de culto e também da música que era usada. E no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 37 e 38, ela declara: a mensagem do terceiro anjo deve ser dada em linhas direitas. Importa que seja conservada isenta de todo traço das vulgares, infelizes invenções das teorias humanas, preparadas pelo pai da mentira. Assim busca Satanás pôr seu selo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza. A importância, então, de não ir além do que está definido para a mensagem do terceiro anjo. Assim como não devemos ficar aquém, como alguns que já abandonaram certas partes dessa mensagem, como a parte referente ao assinalamento dos 144 mil. Mas vemos aqui ainda, na continuação, ela diz que o Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Essas coisas que aconteceram no passado, onde ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. Então, quando vemos essa questão aqui nesse texto, devemos pensar o seguinte: aqui Ellen White profetiza que se repetiriam de alguma maneira essas cenas. Ela, em outras passagens, ela desenvolve essa ideia também mais ainda. Mas Satanás, ele de fato, ele recicla sempre os seus enganos, e enganos de séculos atrás, de repente se manifestam novamente. Alguns acham que é uma nova luz, por exemplo, descrer da divindade triuna. E, no entanto, desde o início da igreja cristã, e assim em vários momentos da história da igreja, houve aqueles que descreram, e eles pegam e repetem os mesmos erros do passado, questões que já foram resolvidas, são apresentadas novamente, mas nunca é da mesma forma. Sempre a embalagem é modificada, a roupagem é outra, de modo geral mais sofisticada, para justamente de maneira disfarçada enganar aos incautos. Então, não devemos pensar que se repetiriam ao pé da letra todas as questões que ocorreram lá em Indiana, naquela cidade dos Estados Unidos, por parte daqueles que aceitaram uma forma de culto e de música que levava as pessoas a um êxtase religioso, a um transe. Mas devemos entender que vem de uma maneira, de repente, até mais leve, disfarçada. Será que já não o vemos no Adventismo isso? De fato, podemos entender que sim, que vemos essas distorções já ocorrendo naquilo no mundo religioso se chama de música gospel, né? Também adentrou as portas do Adventismo, músicas que são de modo algum apropriadas para a adoração, ao louvor ao nosso Criador e mantenedor. Gostaria então agora de trazer dois textos aqui bíblicos para lermos, importantes também para focalizarmos nessa questão que estamos nesta manhã tratando. Vamos agora ao livro de Amós, no capítulo 5,
versos 21 a 24, vamos ver uma repreensão muito dura deste profeta para com o Israel antigo e que tem a sua aplicação para o Israel moderno, com certeza. Amós 5, versos 21 a 24. Odeio, desprezo as vossas festas. Aqui é Deus falando e falando das festas que ele mesmo tinha instituído. Mas por que essa atitude? Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus, então, enviando, inclusive, um juízo dentro de pouco tempo contra estes que, não seguindo de fato o que Deus ordenava para a adoração, não tinha valor nenhum aquelas manifestações de louvores, aqueles sacrifícios que não eram feitos por um espírito contrito diante de Deus. O próximo texto, então, em João, capítulo 4, versos 19 a 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse ponto aqui de João, que nós vemos nas palavras de Jesus diante da pergunta da mulher samaritana, primeiramente que ele definiu que os samaritanos estavam mais distantes da verdade, eles eram mais apóstatas, de fato, não aceitavam todo o Velho Testamento, né, que era a Bíblia de então, mas aceitavam apenas os livros de Moisés e uma série de outros envolvimentos com idolatria que houve naquela época, mas Jesus procurou derrubar as barreiras, né, que impediam a relação, o diálogo entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, então, eram uma mistura daquelas 10 tribos do norte que se separaram do reino de Judá, que era junto com Benjamim, e se misturaram com pessoas de outras nações, as nações gentílicas, e desse modo os judeus tinham muito preconceito por conta disso. Mas vemos que, apesar da salvação vir de Judá, porque o Messias viria de Judá, era ele mesmo que falava com a mulher samaritana, e ele vai se revelar dessa maneira, né? Mas vemos que ele destaca a questão da adoração, que não mais deveria se manifestar num local específico, não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas deve haver os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, então, onde eles estivessem, aquilo seria terra santa. E de fato aí Deus estaria, porque eles estariam adorando uma ligação espiritual, então. E aí vemos, em relação a tudo isso, uma importante lição para aqueles que se apegam a formas,
que desprezam o pequeno povo de Deus por, de repente, não ter templos suntuosos e nada desse tipo. A igreja primitiva cristã, bem sabemos que ela se iniciou nas casas. As igrejas, as primeiras dos cristãos, eram as casas dos santos. Era apenas, então, dessa maneira que eles tinham condição naquela época, no primeiro momento. E assim, pode haver o desenvolvimento, mas isso não é o essencial. Devemos distinguir uma coisa da outra. E aí, em relação a tudo isso, nós vamos ver agora em seguida textos da irmã White nos orientando contra se volver para essa questão dos números, do poder aparentemente que uma igreja tem, a influência. Nós vamos lembrar da experiência, né, do antigo Israel. Davi, que duvidou então de Deus, do livramento que tantas vezes Deus efetuou nas guerras, né? E ele então quis fazer o quê? Contar as suas forças, contar aqueles que estavam então prontos para a batalha. Então, de fato, não devemos desconfiar da possibilidade de cada um de nós sermos usados como instrumentos na mão de Deus. Se de fato nos dispormos a isso, Ele fará grandes maravilhas. Esse é o desejo. Então, Ellen White vai falar no 6º testemunho para a igreja. Aqui pensei alguns textos de maneira resumida, os irmãos podem buscar o capítulo todo e lerem. Nas páginas 143 e 146. Diz assim: quando o Senhor exige de nós que sejamos distintos e diferentes, como podemos cobiçar popularidade ou imitar os costumes e práticas do mundo? Então, esse é um perigo tantas vezes presente na Igreja de Deus. Então, nós vemos o próprio Israel volta a falar, né? Nem era para ter rei sobre Israel, mas quiseram copiar o modelo das outras nações. E Deus tolerou eles, permitiu que ocorresse isso. Então, aqui fala desse cobiçam popularidade, começa a imitar os costumes e práticas do mundo. Mas Deus pede que sejamos, sim, diferentes. Diz abaixar as normas a fim de conseguir popularidade, aumento de números e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo, mostra grande cegueira. Fossem algarismos, prova de êxito e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são claramente mais numerosos. Não devemos elevar nossa norma apenas um pouco acima das normas do mundo, mas devemos fazer com que a distinção seja decididamente notória. A linha de demarcação, ela é muito clara e é distinta da do mundo. Então, é muito fácil esse tipo de prosperidade, é isso que a irmã está falando em outras palavras, uma prosperidade, um avanço nos números de membros da igreja, uma vez que se abaixou as normas, uma vez que começou a copiar os métodos das igrejas caídas, das igrejas populares. Vemos aí, então, que aí o aumento de número, como fosse um indicativo das bênçãos de Deus, está fazendo prosperar. Isso é uma grande cegueira, irmã, te falo. Primeiro foi feito um trabalho para que ocorresse esse crescimento segundo o mundo, e não segundo Deus. A maioria está do lado de Satanás. Ellen White deixa claro isso também. O texto seguinte, no 5º testemunho para a igreja, página 602, diz: jamais a linha de separação entre os seguidores de Jesus e os de Satanás deve ser obliterada.
Há uma linha divisória distinta, traçada pelo próprio Deus entre a igreja e o mundo, entre os que observam seus mandamentos e os que quebrantam seus preceitos. Não se unem uns aos outros, divergem uns dos outros como o dia da noite, pelos seus gostos, aspirações, propósitos e caráter. Cultivando o amor e o temor de Deus, havemos de aborrecer até a coisa mais insignificante que tenha sinais de impureza. Irmãos, isso é muito sério. O caminho, de fato, é estreito. Não é diferente disso. E aqui vemos esse contraste que se revelará na prática entre o mundo e o povo de Deus. Sobre o local de culto e a adoração a Deus, temos um texto maravilhoso no Sexto Testemunho para a Igreja, página 363, para concluirmos esse texto. A casa de culto poderá ser muito humilde, mas não será por isso menos reconhecida por Deus. Para os que o adoram em espírito e em verdade, na beleza da santidade, será como a porta do céu. O número de crentes talvez seja relativamente pequeno. Então, aqui vemos nessa situação da humildade, mas a adoração verdadeira ocorre. E naquele lugar se torna a porta do céu. E diz que o número de crentes talvez seja relativamente pequeno, mas será muito precioso aos olhos de Deus. Com o cinzel da verdade foram cortados da pedreira do mundo e levados para a oficina de Deus, para aí serem burilados e polidos. Mas, embora em estado tosco, ele os considera preciosos. O machado, o martelo e o cinzel da provação são manejados por um ser perito e são usados não para destruir, mas para conseguir a perfeição de cada um, como pedras preciosas polidas a fim de servirem no palácio. Deus pretende colocar-nos em seu templo celestial. Amém. Deus seja louvado. Maravilhoso esse Deus a qual temos. Devemos nos separar da pedreira do mundo. Deixarmos que Deus efetue essa transformação progressiva em nossa vida. Sermos burilados, polidos, saímos do nosso estado primário, tosco. Devemos, então, reconhecer que cada golpe que ele desferir será um golpe em favor de nós e não para a nossa destruição. Possamos, então, a cada dia fazer mais firme a nossa vocação e termos em mente o que Deus pede do seu pequeno povo nesses dias. Que apesar da humildade, das condições adversas, do pequeno número, deve, apesar disso tudo, cumprir a missão final de levar o Evangelho eterno, o Evangelho completo, a toda a nação, tribo, língua e povo. Que possa ser esse o desejo meu e de cada um dos irmãos. Amém.